Boa noite. Eu tenho a honra aqui de apresentar Ailton Krenak, conferencista dessa noite, uma das principais lideranças do movimento indígena, ambientalista e personalidade que dispensa, por sua trajetória, maiores apresentações. Nas últimas 3 décadas, Ailton foi arauto e comunicador entre mundos, pontuando com suas palavras e ações uma crônica altamente qualificada, já que enraizada na agenda política dos coletivos indígenas. Eu diria que tal crônica trata particularmente bem do como e do porquê o movimento indígena constrói e desconstrói suas alianças contra a tutela do Estado, contra a tutela da Igreja. Revendo essa trajetória, a gente podia dizer que a obra de Ailton Krenak fala de apostas em um futuro diferente para os povos indígenas e tradicionais. Um futuro construído por uma geração de pensadores e lideranças indígenas que começa no final da década de 80. Uma geração que, eufórica, investiu na construção de um projeto alternativo para os povos das florestas, programa que rejeitava políticas do Estado, baseadas nas ideias de integração e de desenvolvimento, e que se articulava em torno de uma plataforma que reunia aqueles que compartilhavam, a despeito de suas diferenças, o entendimento que a natureza é o lugar comum para esses povos viverem e construírem seus projetos de futuro. Geração de líderes que vem assistindo, nos últimos 15 anos, a traição desse projeto, formulado pelos indígenas e povos tradicionais. E que assiste, mais recentemente, um capítulo da história do Brasil marcado pela morte dos rios e o impacto dessa morte em suas gentes, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, aqueles que, nas palavras de Ailton, foram divorciados do corpo do rio. A trajetória de Ailton Krenak ganhou espaço público no final dos anos 80, mais precisamente em 1986, quando ele integrou a coordenação nacional da UNI, União das Nações Indígenas, fórum intertribal interessado em estabelecer uma representação do movimento indígena em nível nacional. Como liderança da UNI, em 1987, ele defendeu os capítulos da Constituinte referente ao direito diferenciado dos povos indígenas, em performance inesquecível diante do Congresso. Em 1988, participou da criação da Aliança dos Povos da Floresta. Em suas palavras, era uma atualização institucionalizada das alianças e parcerias muito antigas entre povos indígenas e seringueiros, pela preservação da floresta. O movimento foi pioneiro na discussão da urgência da valorização, por meio da educação diferenciada e de ações políticas, dos modos indígenas e tradicionais de gestão das florestas. Essa nova aliança dos povos indígenas e tradicionais se assentava nas dinâmicas de um processo de civilização, movido pelos povos indígenas, frente aos seringueiros e aos quilombolas, moradores das florestas, e no compartilhar, por parte dos indígenas, de uma, como ele fala, memória muito forte da criação do mundo. Os seringueiros, desde a década de 70, lutavam pela criação das reservas extrativistas, mas as campanhas da Aliança dos Povos da Floresta se voltaram para os moradores dos centros urbanos, visando engajá-los em um projeto político seminal de proteção das florestas, ao mesmo tempo que investia em dar visibilidade aos modos de vida dos habitantes das florestas. Nas últimas 3 décadas, Ailton recebeu vários prêmios, publicou ensaios, livros como Como um Rio, Como um Pássaro, de 1999, O Lugar Onde a Terra Descansa, de 2000. Ele participou de filmes e documentários e foi pioneiro na comunicação de narrativas indígenas pelas ondas dos rádios. Em suas falas, marcadas pela verve afiada, nos brinda com frases lapidares.
sobre as políticas assistencialistas dos povos indígenas dos últimos 15 anos, baseadas na distribuição de Bolsa Família, lança, abre o aspas, há muitas formas de se sacanear um povo, fecha aspas. Aponta também para os perigos da captura pelo Estado de jovens lideranças indígenas que passaram a atuar nos setores da saúde e nos setores da educação dos estados. Diz ele, isso está exaurindo a capacidade de mobilização dos movimentos indígenas. No ano passado, Ailton Krenak recebeu o título de professor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, outorgado em 18 de fevereiro de 2016, por iniciativa do Departamento de Botânica e do Instituto de Ciências Biológicas, unidades de ensino onde Ailton atua desde 2014, ministrando o curso de especialização Culturas e Histórias dos Povos Indígenas. Nesse curso, ele ministra a disciplina Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais. O título foi, na ocasião, celebrado por Ailton como uma vitória coletiva. A universidade se abria para outras formas de conhecimento, criando condições de troca entre saberes. A homenagem da Universidade Federal de Juiz de Fora ganhou ainda mais sentido na circunstância do crime ambiental de Mariana, quando o povo Krenak e outras comunidades ribeirinhas foram vítimas da morte do rio, causada por asfixia por lama tóxica, que ocorreu no dia 5 de novembro de 2015. Ailton se somou àqueles que denunciaram que ali ocorrera um crime e não um acidente. Como o Estado brasileiro e as corporações envolvidas tentaram posteriormente minimizar. Se somou àqueles que responsabilizaram por esse crime os engenheiros da Vale, da Samarco, administradores do governo das esferas nacional e estadual, a Agência Nacional das Águas, o Comitê das Bacias, articuladores do que ele chama de linguagens despistantes, acionadas para se esquivarem das responsabilidades diante de um crime ambiental desse porte. A partir de então, o povo Krenak e outras comunidades ribeirinhas daquela região passaram a ter que se adaptar a uma existência medíocre de gente divorciada do corpo do rio. Rio que permanece cauterizado, morto, coberto de uma lama plástica que impede qualquer forma de vida. O povo Krenak, depois do crime ambiental, passou a receber provisões semanais de água, distribuídas em tonéis e em garrafas de PET de água mineral, para ser consumida nas suas casas. Bom, declarando que não aceita declarações do tipo cheque-mate, fim de mundo ou fim da história, né? Ailton permanece atuando em muitas frentes, sendo que uma das mais antigas em que ele atua é o Núcleo de Cultura Indígena, uma ONG que realiza desde 1998 o Festival de Dança e Cultura Indígena na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Esse evento promove o intercâmbio entre coletivos indígenas e suas parcerias afetivas, como gosta de definir Ailton. Em momentos difíceis, como os que passamos agora, Ailton tem frisado que cito ele novamente, é quando eu mais evoco esse pensamento, cantar, dançar e suspender o céu. Passo a palavra para o Ailton Krenak. Boa noite a todos vocês, todos queridos, queridas que estão aqui essa semana. Eu só cheguei agora no final do dia, mas já peguei um sentimento profundo de ativa visão do momento que nós estamos vivendo no âmbito da discussão que nos reúne aqui, que é a universidade, mas também além dos muros da universidade. Agradeço de verdade essa apresentação que a professora Marta me proporcionou, que é tão
é quase um manifesto atualizado do que tem sentido trazer na oportunidade de estar me encontrando aqui com vocês e fazendo essa fala que me honra muito. É uma ocasião especial, visto que está reunindo aqui pensadores que eu gostaria de, na pessoa da última pessoa que tomou na fala da última pessoa que tomou a palavra aqui nesse auditório, o nosso querido, o parente lá do Vale do Javari, o Jaime Matisse, né? Matsés, que disse de uma maneira completa a visão do outro. Estar em São Paulo e vendo quantos outros estão em São Paulo, refletindo tantas identidades, tantos mundos, e que ficou presente também na fala dos outros pensadores de diferentes tradições, de diferentes culturas, que se expressaram aqui nessa tarde, nesse final de tarde já. As inquietações que esses pensamentos trazem, que são inquietações que diz respeito a gênero, que diz respeito à origem, à raça, às opções diversas que nós, os seres humanos, temos a possibilidade de fazer. Todas essas expressões, elas me tocam profundamente e me motivam e move a fala que eu estou compartilhando com vocês. Acredito que a oportunidade de estar aqui fazendo essa fala é uma situação de privilégio numa sociedade extremamente segmentada, por falta de uma outra palavra, numa formação social onde uma sociedade extremamente discricionária, com um imenso caleidoscópio de critérios para discriminar, que vai desde discriminar pelo tamanho do nariz, ou o tamanho da orelha, ou o tamanho do pé, ou a altura, ou a cor. E nesse imenso repertório que a nossa composição, digamos assim, complexa dessa sociedade brasileira nos coloca, ela incita a cada um de nós a acender esses faróis e refletir essas diferenças da maneira mais intensa, exatamente para não desaparecer no meio das paisagens. Porque a paisagem as paisagens constituídas são paisagens para nos fazer desaparecer. Aquele parente que sente que é menor quando está aqui em São Paulo do que quando está lá no Vale do Javari, ele está dizendo o que milhares de pessoas sentem quando estão exilados de si mesmo, fora do seu lugar, e o que nos põe diante de uma pergunta incômoda, que é: qual é o meu lugar? Se toda vez que eu me sentir deslocado, eu vou me sentir menos do que eu sou, aonde é o meu lugar? E eu queria convidar vocês para a gente fazer uma viagem sobre esse lugar. Foi citado aqui, foi mencionado aqui, um dos textos que eu tive a oportunidade de publicar há uns 15 anos atrás, que tinha o poético título de O Lugar Onde a Terra Descansa. Né? Essa ideia, evocar um lugar onde a Terra descansa, ela tem a ver com o sentimento que me move nesse encontro com vocês agora,
para a gente pensar que lugar é esse onde a terra descansa. O lugar onde a terra descansa, será que ele está em mim? Ou ele está pelas paisagens onde eu me desloco? Pelos lugares a que eu atribuo valor e significado? Se tem um lugar onde a terra descansa, isso deve sugerir também que se essa terra descansa e se ela se cansa, ela é um organismo vivo. Ela não é a mesmice que o pensamento racional, que o pensamento, aliás, científico, se me permitem aproveitar de estar aqui nesse lugar privilegiado, onde a ciência deita e rola, para dizer que a ciência decidiu que esse organismo vivo, pelo menos há alguns séculos atrás, podia ser esquadrinhado, recortado, eventualmente triturado e enviado para diferentes cantos do mundo como recurso. Assim como você pode ir a uma roça e colher o trigo ou colher o milho, você pode ir a uma paisagem e colher uma montanha. Você atrofia uma paisagem como se ela fosse alguma coisa que se pode repor a cada safra, a cada estação. Eu venho de uma região do nosso país que é cheio de montanhas, cheio de serras, e essa topografia, ela inspira os nativos daquela região, me inspirou a nomear aquele lugar de Minas Gerais. E esse lugar de montanhas, essa região de montanhas, ela está sofrendo nos últimos 50 anos uma alteração tão radical na paisagem que, se você se desloca por terra do Rio de Janeiro ou de São Paulo para ir para a região centro de Minas Gerais, você se impressiona com o tanto de serras que são, a cada 5, 6 anos, removidas da sua frente. Junto com essas serras que estão sendo removidas, estão sendo desaparecidos também os rios, as nascentes, os corpos d'água que formavam aquela paisagem. Eles estão sendo sequestrados por uma lógica absurda que não entende que a terra precisa também descansar. E como traduzir para um pensamento plural, para uma sociedade complexa como a que nós acabamos por nos constituir, onde não tem mais uma cosmovisão compartilhada, onde, se eu disser para você que nós vamos dançar para suspender o céu, você pode até admitir que eu faça isso, mas que eu faça isso lá no meu terreiro, porque o seu céu, esse céu que está na sua paisagem, você ainda ou não, ou nunca, ou ainda não admitiu que ele possa ter alguma comunhão com a terra e com você, e com todos os outros seres que compartilham com você a coabitação dessas paisagens. Esse ensimesmamento, essa absurda concentração antropocêntrica, esse pensamento antropocêntrico que orientou e que sustentou o processo de colonização das Américas e que trouxe esse pensamento branco para ocupar a paisagem das Américas, ele imprimiu nessa paisagem a visão de uma platitude, a visão de um lugar plano, onde o saque
de toda a riqueza, de toda a fartura da natureza, se constitui no projeto civilizatório, no projeto de conquista, no projeto de consolidação de um tipo de sociedade. De um tipo de sociedade que nós, involuntariamente, nos encaixamos nela como essa sociedade brasileira. Uma abstração, porque se nós somos tão diversos e temos demandas tão distintas e temos desejos e projeções de mundo tão distintas, como que a gente pode se constituir assim, de graça, num conceito chamado identidade brasileira, povo brasileiro? Que nas poucas ocasiões em que nós tivemos de mostrar como que esse concerto se dá, a gente viu quase uma metade vestida de verde e amarelo, berrando no meio da rua, morte, morte, morte e tal, esfola, 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 expulsando a outra metade do país para ir morar em qualquer outro lugar do continente. E uma parte dessa comunidade, né, essa comunidade cindida, tentando justificar por que é que ela se sentia tão menor naquele lugar por onde ela estava transitando. Eu me lembro de uma imagem impressionante de um rapaz vestindo uma camiseta vermelha, com uma mochila nas costas, atravessando um trecho de avenida em São Paulo, na região central, cercado por um coletivo de uns 20, 30 camaradas vestidos de verde e amarelo, a ponto de trucidar o rapaz que estava vestido com uma camiseta vermelha. Isso foi o ano passado, na época que estavam fazendo a campanha de empossamento desse senhor que está aí na presidência da República. A campanha de acirramento do ódio contra os indígenas, contra os negros, contra os pardos, contra os listados, contra qualquer coisa que não fosse aquela fixação do verde e amarelo, que é, em último caso, a coisa que chamam de nossa identidade comum de brasileiros. Se esse simbolismo que chamam de nossa, que representaria, né, o que nós temos de comum numa identidade de brasileiros, se isso serve como farda para um coletivo de fascistas sair esfolando as pessoas que não são iguais a eles, que não estão na mesma configuração que eles entendem que é um cidadão, que é um brasileiro, onde é o lugar que nós podemos nos sentir em casa? Quando que alguém que sai do Nordeste pode se sentir em casa em qualquer lugar desse país? Quando isso acontecer, a gente pode imaginar que nós estamos constituindo uma comunidade que, na sua diversidade, consegue respeitar as diferenças e constituir alguma coisa parecida com uma nacionalidade. Constituir uma nacionalidade não é suplantar as identidades e mascarar os nossos conflitos e as nossas diferenças, mas é ser capaz de fazer o que aquele coletivo que nos surpreendeu com uma energia maravilhosa, porque esquentou esse auditório com a presença de ocupação desse espaço e evocando a ocupação que foram feitas das escolas em várias regiões do país, mostrando para o Estado brasileiro que ainda tem pulso na vida das diferentes comunidades nesse país, que são capazes de se rebelar, que são capazes de de reagir à pasmaceira que o pensamento dominante tenta impor a todos nós. A estimulante e a presença dos indígenas, dos negros, das diferentes famílias de diferentes regiões desse país, dos diferentes complexos de culturas e de identidades que a gente não tem nem como listar, apesar de o Estado
através das suas diferentes agências, procurar criar essas listas, como povos tradicionais, comunidades ou povos, criando essas listas que o Estado pode discriminar melhor e fazer a sua política de segregação dirigida de uma maneira organizada. Muito além dessas listas, as nossas diferenças é o que constitui a potência verdadeira que vai nos dar a força de não permitir que o Estado ponha uma canga sobre todos nós e nos domestique a todos nós. Tem uma pequena parte do nosso povo que continua ainda envergonhado de alguns lugares por onde circula. Mas essa vergonha é potência, porque essa vergonha é estranhamento. Essa vergonha é não ter entregado ainda o seu último reduto à dominação colonialista. E não ter se constituído também num aparato ou num aparelho de reprodução do pensamento colonial. Porque a tragédia é quando alguns de nós, domesticados pelo pensamento colonial, passamos a reproduzir isso de uma maneira tão eficiente que em torno de nós criamos colônias de pessoas subjugadas, submetidas e humilhadas, que vão se sentir sempre menores do que são em qualquer lugar que estiverem, porque estão espelhando um modelo de vida que não é o que ele traz em si, mas é o que estão oferecendo para ele. Nesse sentido, pensar as universidades como alguma coisa fora desse aparato que o Estado manipula, que o Estado gestiona, pode ser muito ingênuo. As universidades, elas fazem parte do aparato, do organismo de dominação que os Estados nacionais estende como seus dedinhos para alcançar os seus objetivos, buscando a informação, buscando o conhecimento, buscando todo o aporte que o Estado, obviamente, necessita para se retroalimentar e continuar atualizado sobre como melhor dominar as nossas diferenças, as nossas diversidades. É interessante que essa instituição que se chama universidade, o que ela tem menos de natureza própria seja o universal. Né? Ela trai o próprio sentido da sua origem, que era o de dar trânsito a todas as visões de mundo, a todas as capacidades criativas, à invenção, ao pensamento. Então, essa instituição que não podia trair o seu sentido de origem, traz esse sentido de origem quando começa a estabelecer, por exemplo, que 80% ou 90% dos seus frequentadores vão ser, cor-de-rosa, e que os outros 9% vão ser xadrezes, e que alguns outros vão ser com bolinhas. Essas estatísticas que justificam para o planejamento, para o orçamento, elas não justificam do ponto de vista moral e do ponto de vista ético que uma instituição aceite essas marcas. Quando as instituições convivem, aceitam e integram essas marcas, elas se constituem num aparelho, numa extensão do aparelho do Estado que só quer dominar, submeter e escravizar a nossa capacidade de revolta, a nossa capacidade de criação. Se nós deixarmos as universidades continuarem sendo um aparelho de extensão do Estado, assim como as polícias são, nós vamos permitir que os nossos filhos e que as futuras gerações venham a se constituir cada vez mais em pessoas servis e reprodutoras do pensamento colonial. Em países periféricos como o Brasil e alguns outros vizinhos nossos da América Latina, a única coisa que as nossas universidades fazem é convencer os nossos filhos de que as melhores bibliografias que existem para eles são aquelas em alemão, em francês, em inglês, em qualquer outra língua, mas nunca dele.
Nunca a voz que ele reconhece como a voz do seu avô, do seu pai, da sua família. São vozes estranhas que constituem o saber. São vozes de outro lugar, que sempre vão nos fazer sentir menor em qualquer lugar do mundo. Se a Terra é esse organismo vivo, e se nós estamos enraizados nesse organismo vivo, nós temos que expressar a potência desse organismo vivo em qualquer lugar, em qualquer volta que ela der com a gente. Nós temos que poder nos deslocar no planeta sem sentir o constrangimento de estar andando em corredores vigiados. Aquele grito dos meninos aqui nesses corredores, dizendo com uma expressão potente de raiva, de que querem acabar com as expressões próximas e cotidianas dessa repressão e dessa dominação que nós experimentamos na nossa forma de organizar em sociedade, e que se reflete de uma maneira grotesca em cima da experiência da educação. Quando os jovens estão na sua formação, na sua experiência formativa, eles deveriam encontrar um lugar acolhedor, um jardim acolhedor, que estimulasse eles a pensar, e não num lugar de repressão, onde eles se sentem o tempo inteiro constrangidos e ameaçados. Isso não é educação. Se as universidades seguem o mesmo duto estreito do ensino fundamental e do secundário, e vai acessar as pessoas a esse ambiente constrangedor, intimidante, que faz o sujeito se sentir, no máximo, um invólucro vazio, para ser preenchido com bibliografias e ideias alienígenas, prostrado para ser uma réplica dos seus dominadores. Se a universidade fizer isso, gente, é melhor que as universidades se transformem em hortas, jardins botânicos, ao invés de ficar enganando as pessoas. Eu acredito que fica bem explicitado a minha preocupação com o fato de muitos dos jovens de diferentes povos, desses povos chamados indígenas, se sentirem atraídos por esse canteiro que são as universidades. Que atração é essa que a universidade provoca nos jovens que são desde do povo Chucurucariri, do povo Pancararu, até o povo Ticuna, que está lá nos Solimões, ou aos outros povos que estão lá, como os Yanomami, que estão lá em Roraima, que a gente podia pensar, bom, os Yanomami vivem numa região tão ainda afastada desse choque de cultura que o Centro-Oeste e que o Nordeste já experimenta há tanto tempo, que talvez eles consigam consolidar uma visão de mundo e que não se impressione tanto com os apelos dessa incrível sinfonia do mercado, da mercadoria, como diz o Copenau Yanomami, essa civilização da mercadoria. Essa civilização da mercadoria que consegue transformar até aquilo que seria o saber numa coisa para vender. E algumas pessoas ficam frustradas de não poder pagar o que algumas universidades exigem para que ele possa passar lá por dentro e sair, ao final, com um MBA, com um doutorado, com um mestrado. Porque aí ele teria comprado
o seu céu. A semelhança do que acontecia quando o catolicismo era aquele pensamento, a fé católica, a fé cristã, era aquele pensamento dominante e que fazia com que um sujeito que arrancava ouro e diamante nas serras de Minas desse pelo menos 1/10 daquela riqueza que ele retirava, para que alguém desse para ele um crachá para ele entrar no céu. A comparação que pode parecer grotesca daqueles que pagam para acessar os MBA das universidades com aquele que paga na fé religiosa para ir ao céu, pode parecer grotesca, pode até parecer barroca, mas vocês podem ter certeza que o preço do ouro que eles pagavam lá e dos que pagam aqui é mais ou menos equivalente. As pessoas pagam os olhos da cara para serem colonizadas. O que nós deveríamos era provocar a irrupção de um pensamento rebelde que fosse capaz de pensar, junto com cada lugar onde nós vivemos, a potência que a Terra tem para se fazer respeitar. Se é um organismo vivo, precisa ser respeitado. Nós não temos que cuidar da Terra, nós temos que respeitar esse organismo vivo que é a Terra. E nós só estamos aqui porque ela ainda nos suporta, nos acolhe, nos abriga, dá comida, põe a gente para dormir, desperta. E nós, nessa nossa pouca paciência, na nossa pouca capacidade de escuta, achamos que podemos nos desfazer desse maravilhoso organismo, que nós somos célula desse organismo. Eu não estou fazendo nenhum comentário místico, não estou fazendo nenhuma transcendência, eu só estou lembrando a vocês que esse organismo vivo integra a nós também. Somos células desse organismo vivo. E é de uma traição absurda a gente ignorar a nossa origem na Terra e discriminar todos os outros seres que têm origem nesse organismo vivo da Terra, que poderia reconstituir ou constituir junto com cada um de nós uma teia de plena experiência criativa com o organismo vivo da Terra. Nós ficamos rendidos a uma dieta cerebral e temos pouca comunhão com tudo o que a Terra nos possibilita. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade de fazer uma fala que o meu espírito e meu coração me tocou para compartilhar com vocês. É a presença de vocês aqui que me possibilita trazer essas palavras, porque em outra circunstância, de certo que eu teria outras palavras. Mas a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é isso. Nós somos células desse organismo maravilhoso, que alguém já disse que é uma nave azul, viajando no espaço. Tem que ser muito careta para não conseguir pensar nisso. Então, olha, a gente vai abrir para conversar com a Ayrton, tudo bem?
E a gente vai pedir que vocês venham aqui, é isso, Stélio? Para fazer a pergunta. Ah, o microfone está ali, ó. Pronto. Ailton, boa noite. Boa noite. Como um dos habitantes também da terra, queria lhe agradecer porque me sinto que o meu lugar é a terra, não é nenhum lugar segmentado. E eu queria te perguntar, na sua vivência, a imaginação, como ela se dá no seu povo, como era esse diálogo entre o saber e a imaginação, ou essas palavras não são verdadeiras para os povos indígenas, né? Como se dá a tal da razão com a tal da imaginação nessa compreensão da vida? Obrigado. Como é seu nome? Egídio. Obrigado, Egídio. Eu acho que dispensa o comentário de que as diferentes línguas e as diferentes matrizes culturais, né, elas indicam que a gente não dá para generalizar o pensamento Krenak com o pensamento de outros povos que aqui viviam e que estão ainda colados aqui na Terra, querendo sentir o pulso da Terra. Para essa gente que tem o nome de cabeça de terra, né? Nak é terra, Nak é ré, terra boa, e Krenak é cabeça, terra. Então, por uma profunda filiação com esse organismo que nós estamos habitando, a minha família tem o nome de cabeça de terra. E invocar essa identidade, esse sentimento, essa comunhão com a terra, nos orienta que pensar, saber, sentir são escalas de estados interior de atenção e de foco. Se você estiver distraído, desconectado, desatento, você está experimentando um estado de ruptura que chama Crenton. Você está quebrado, está com a sua conexão com a Terra quebrada. Você está creno, cabeça cindida, Crenton, cabeça cindida. E essa cabeça cindida, ela não tem relação com a ideia de razão, de perder a razão ou de ter a razão, mas tem o sentido de perder o contato com o fluxo de sonhos, visões e de comunhão com a Terra. Quando nós estávamos vindo para cá, eu desembarquei hoje à tarde no aeroporto e meus amigos daqui que foram me apanhar no aeroporto vieram conversando comigo e disseram: você vai fazer uma comunicação para a gente hoje à noite? Você tem o tema? Eu falei: não, eu não tenho as pessoas ainda. Quando eu tiver as pessoas junto comigo e poder sentir a presença das pessoas, a presença das pessoas vai evocar em mim uma comunicação. E talvez esse exemplo dá alguma indicação da ideia de sentimento, saber e razão. A razão, talvez, no carro, tivesse preparado um texto.
mas o sentimento, o saber e as outras conexões que me dão o que falar, não, ela dispensa a preparação de um... Boa noite. Boa noite. Oi, Ailton, meu nome é Marilena. Eu queria saber, uma curiosidade, você falou de, em vez de cuidado com a terra, é respeito. Eu queria saber se você, esse respeito, quando no seu povo, quando você vê que ele não está acontecendo, como você apontou, que você vê com a nossa sociedade, como que ele é tratado? Quais as práticas, se ele existe, se você vê que isso pode existir, né? Um não respeito, e como que ele é tratado? Quando eu falei cuidado, eu estava usando a palavra cuidado no sentido de alguém que é menor, alguém que está em condição menor e que precisa ter atenção e cuidado. Então a terra não é menor, a terra não precisa do nosso cuidado. A terra é muito autossuficiente em relação a nós. Tem a ver com aquela ideia de salvar a terra, né? Essa ideia ingênua que moveu muita gente e que comoveu muita gente de salvar a terra, ela mais uma vez insistia na ideia antropocêntrica de que o humano, ele não só é incrível para si mesmo, como ele pode salvar a terra, né? O máximo que nós podemos fazer é nos enterrar na terra. A gente se enterra. Quando na nossa família, onde nós vivemos, nesse lugar que eu acho insuficiente o termo comunidade também, porque ele é impreciso. Comunidade pode ser qualquer coisa, mas onde essas famílias Krenak fazem esse trabalho, desenvolve essa prática, esse rito comum, coletivo, de reverenciar, de respeitar o movimento da terra, a comunhão com esses lugares é muito orientada por sonhos que são pessoas, indivíduos que recebem, mas que são compartilhados com seus parentes, com a sua família. Esses sonhos podem funcionar como indicador do grau de descuido que a gente está tendo, de falha que a gente está cometendo, e o que a gente precisa fazer para diminuir o dano, né? O conflito. Tem um conjunto de práticas, de procedimento que no plano assim da subjetividade, ele cura as pessoas também, porque quando nós não estamos respeitando a comunhão com o lugar onde nós vivemos, os primeiros sinais são de adoecimento nosso mesmo. As pessoas ficam doentes. Pessoas doentes derrubam montanhas. Eu tenho um provérbio muito conhecido no mundo inteiro, que diz que a fé move montanhas. Eu conheço um outro: pessoas doentes movem montanhas.
botam montanhas no trem, despacham poeira para o porto, põe no navio, manda para o Japão, manda para a Alemanha. Então, pessoas doentes movem montanhas para muito longe e mudam a paisagem de uma maneira tão radical que depois a gente não consegue se sentir num lugar onde a terra descansa, a terra respira. E aproveito para lembrar e homenagear uma pessoa muito querida, o professor José Lutzenberg. O professor José Lutzenberg é do Rio Grande do Sul, né? Gaúcho, um precursor, assim, digamos, do pensamento ambientalista no sul do Brasil. Ele criou uma das primeiras organizações ambientalistas no Brasil, chamada Agapan, era a Associação Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente, ou de Proteção Ambiental. E eu tive o prazer de conhecer o professor José Lutzenberg quando ele se interessou pelo que estava acontecendo na Amazônia, com a derrubada das castanhais, das seringueiras e tudo, e ele queria fazer contato com os trabalhadores que viviam naquela região de floresta, os seringueiros e comunidades ribeirinhas, e junto com o professor Lutzenberg a gente conseguiu fazer algumas viagens para esses lugares. E uma vez o professor Lutzenberg me perguntou, Ailton, a palavra ecologia, você conhece essa palavra ecologia? Eu falei com ele, olha, emprestada de vocês, sim. Ele falou, mas e o conceito? O conceito ecologia. Com a oportunidade de ouvir o professor Lutzenberg me dizendo, no campo das ciências, quando foi definido esse conceito de ecologia, e quando também foi se constituindo os instrumentos, né, de uma ciência da ecologia, eu disse para ele que eu acreditava que tinha em diferentes culturas de povos originários daqui correspondência com esse conceito da ecologia, e que o título do conjunto de textos que eu tinha reunido refletia essa ideia, o lugar onde a terra descansa. Porque se o lugar não é onde a terra descansa, ele não pode ter apelos como é sustentável, é ecológico ou qualquer coisa do tipo. E a apropriação da ideia da ecologia, a apropriação da ideia do que é sustentável, ela também já foi há muito tempo capturada pelo mercado, e ele vira marca, vira carimbo de garantia de produtos, de mercadoria, ele acrescenta preço a uma coisa. Se você estiver vendendo uma cadeira ecológica, ela é mais cara do que uma cadeira simples como essa, que nem é ecológica. Então, esses apelos, a capacidade do mercado de capturar tudo quanto é representação que nós constituímos e fazer isso virar mercadoria, ela é tão absurda que nós precisamos ter uma ecologia interior que alarma a cada vez que a gente estiver sendo abordado por esse apelo da mercadoria. Porque o apelo da mercadoria em muitas situações, em muitas condições, ele é esmagador, ele é irresistível, né? Mercadoria. Mercadoria é tudo, né, gente? É tudo que nós não pensamos, é mercadoria. Então, quando nós não somos capazes de dar conta de estar no mundo sem um aparato que a técnica imprimiu no mundo, nós estamos rendidos à mercadoria. Se nós conseguirmos comunhão com a terra
e beber da terra toda essa maravilha, toda a potência que a terra tem, nós não vamos sentir carência. Nós vamos sentir fartura, vamos sentir prosperidade, vamos sentir tudo que nós achamos que pode ser bom. Mas se nós perdemos esse lugar onde a terra descansa, o que vai sobrar para a gente é o lugar da falta, é o lugar da carência. E eu tenho percebido muito, em quase todos os lugares por onde a gente anda, seja aqui no Brasil ou em outros continentes, o que as pessoas mais transpiram é carência. Então não dá para entender, o cara está andando numa rua em Nova York e está transpirando carência. O sujeito está andando em Berlim, está transpirando carência. O cara está cercado de tudo quanto é bugiganga que o mercado pode produzir e está carente. Ele está carente de alguma coisa. E nosso autoexílio, o nosso autoexílio desse maravilhoso organismo que nos integra como célula sua, é o que bota a gente doente e que faz a gente ficar carente. Aí nós vamos ficar caçando coisas pelo mundo afora. E, bom, eu gosto de contar histórias. Se ninguém fizer assim de vez em quando para o Ailton, eu vou ficar falando até mais tarde. O microfone está em algum lugar por aqui assim, tá? Ailton, sobre isso que a gente está falando, de que pessoas doentes derrubam montanhas. Eu quero perguntar, porque depois que teve a conversa com o Davi, né, sobre os garimpeiros, eu fiquei pensando muito isso, e já que você gosta de contar histórias, eu gostaria de ouvir histórias sobre a luta pela terra de forma ampla, assim, porque eu sei que você participou disso, né? Eu, há algum tempo, há algumas décadas, eu não faço outra coisa. E pode até parecer que eu não tenho outra coisa para fazer. Mas, digamos que se eu tivesse que fazer uma guerra, a única coisa que me motivaria a fazer uma guerra é que esse organismo, que sem nenhum exagero é a nossa mãe, eu sinto, merece. Então, eu estive, eu já me meti em situações bem decisivas sobre essa lutar pela terra, mas era interessante pensar que eu não estava lutando por uma gleba de terra. Eu não estava lutando por um sítio. Eu nunca lutei por um sítio de terra. Todas as situações que eu tive que me confrontar com a força do mercado, com a força do capital, com a força de latifúndio, o lugar de onde eu estava era bem no seio desse organismo vivo que é a Terra. Bem seguro. Então, eu briguei de diferentes situações. E como eu mencionei o professor José Lutzenberg, ele se engajou no final da década de 80 com a luta para barrar a abertura da BR-364 de Porto Velho a Rio Branco, asfaltamento da estrada e a derrubada da floresta naquele trecho e outros trechos de floresta que estavam sendo
derrubados, ampliando a fronteira agrícola e garimpo e colonização desgovernada de algumas regiões ali do Bico do Papagaio, e onde os conflitos fundiários eram assim mortais mesmo, e o professor Lutz se meteu nessas aventuras, nessas lutas, fez presença em vários empates juntos, e uma vez ele conseguiu marcar uma ida de um grupo de índios seringueiros junto com ele para fazer uma reunião com o presidente do Banco Mundial em Washington. Porque era o Banco Mundial que estava dando dinheiro para asfaltamento, para abrir estrada, para derrubar a floresta, para avançar a colonização. E ele disse, não adianta a gente ficar só brigando com esses jagunços e governadores aqui. Vamos brigar com quem está dando grana para eles. E nós fomos apoiados pelo movimento ambientalista lá nos Estados Unidos, que naquela época tinha um movimento ambientalista. É incrível como que de 20 anos para cá o movimento ambientalista nos Estados Unidos mudou totalmente de configuração. Eles estão muito mais dedicados aí para Bruxelas discutir o painel do clima do que olhar o chão que está afundando debaixo do pé deles. Isso talvez seja até um exemplo sobre ser célula de um organismo vivo, né, do qual você faz parte, e estar fora desse organismo vivo em algum lugar de onde você pode cuidar da terra. Esse afastamento, o afastamento desse lugar de filho da terra para um lugar de gerente da terra é muito fácil. Ambientalistas fazem isso. O cara nasce ambientalista e vira gerente da natureza. É um movimento rápido, o sujeito nem percebe. E muito do pensamento que é justificativa da ação ambientalista, ele é um pensamento extremamente autoritário e que acha que pode gerenciar a natureza. Ele vai gerenciar o fluxo das águas nos rios, ele vai gerenciar as diferentes estações que caracterizam os ciclos das águas, da floresta. Ele vai gerenciar isso. E são capazes de organizar, inclusive, cursos de gestão ambiental. Ele estrutura um programa, o título é Gestão Ambiental. Aí você fala, mas como é que é? Fala, não, é que ali tem uma usina nuclear. Ela pode vazar um dia. Nós vamos fazer uma gestão ambiental. E se vazar, a gente vai fazer alguma coisa. Eu sei que alguns de vocês conheceram essa prática no passado, chamava Corpo de Bombeiros, umas coisas assim, né? Como é que chama? Tinha o Corpo de Bombeiro, aquele resgate, essas coisas assim. Mas isso integra também práticas de gestão ambiental, justificam um certo pensamento ambientalista arrogante, que acha que pode esquadrinhar o planeta, que pode decidir, por exemplo, qual o tamanho de uma unidade de conservação. Parece uma piada. Bom, nós vamos definir que nós vamos ter uma unidade de conservação ali que ela vai ter 60 mil hectares. Está muito bom. Em volta pode ter soja, ela vai tacar veneno para todo lado, vai entrar veneno por baixo, de lado, por cima, mas tem uma unidade ambiental ali. Aquela unidade ambiental, toda vez que a gente fizer um relatório, a gente vai destacar ela, porque é interessante. Então, essa contabilidade é quase que uma contabilidade, eu não estou encontrando a palavra agora, mas é uma contabilidade de auto-engano.
São estatísticas de auto-engano. Seria parecido com aquela estatística da universidade que diz que no seu corpo de docentes, né, do seu universo de frequentadores, 93% é isso, 15% é aquilo, 8% é aquilo. Isso revela uma grave distorção do sentido da existência de um lugar chamado universidade. A universidade, ela tinha que ser 100%. Ela não podia ser 70%, 30%, 20%. Ela é 100% tudo. Se a gente tiver uma universidade 100% tudo, onde você pode entrar e sair, onde você não tem que entregar sua alma para sair depois, a gente tem uma universidade. Senão a gente tem uma máquina de fazer, esquadrinhar a gente. Achei fantástica aquela radiografia que fizeram da universidade. As duas mesas que antecederam aqui a minha fala fizeram um raio-x do organismo da universidade, que se precisar um despacho para internar urgente, eu dou. Né? Aquela denúncia da burocracia da universidade, aquela coisa atrofia da universidade que não se deixa mover, quer dizer, é um organismo que está querendo fazer o quê? Virar múmia? Né? Nós estamos falando de organismos vivos, vitais. E nós estamos num lugar, num campus, num espaço que é a universidade, onde eu vejo uma juventude se esgarçando para poder passar aqui dentro. Quer dizer, eles estão sendo cuspidos daqui. Né? Eles têm que ocupar isso aqui para poder, têm que gritar aqui dentro para ser percebidos aqui dentro. Isso é terrível. Né? E eu não tenho nenhum apelo sobre essa ideia de uma pátria, uma língua, um país, uma nação. Aquele contorno que tem no Brasil, que eles ficam reproduzindo ele para todo lado, em diferentes formatos, ele é uma possibilidade. Ele é só uma possibilidade. Ninguém precisa ficar sob aquela tensão toda de caber naquele molde. Se nós podemos pensar desse jeito, a gente pode também considerar que as universidades deveriam ser transfronteiras. Essa ideia de uma universidade brasileira, a ideia da universidade brasileira é um apelo por identidade que eu acho que tem muito a ver com a identificação dessas instituições com o organismo do Estado, com a coisa do Estado nacional. Se tem uma coisa que adora ser nacional é o Estado. E se tem uma coisa que eu não gosto é do Estado. Vamos parar por aqui. Ayrton, a gente agradece muitíssimo e vamos encerrar por aqui. Muito obrigada.